Pessoal, já estamos começando aí e só vou ajeitar as coisas aqui e a gente já começa. Parece que essa cadeira se move sozinha. Deixa eu... O tripé tá andando aqui. Ah, beleza. Fica, tio. Ótimo. Ok, vamos lá. Cancel. QuickTime para ouvir o retorno aqui. Tá andando mesmo, já tá. Se botar sua mala pra fazer um pezinho. Ótimo. Deixa eu ver isso aqui. Fica ali pra porta, fica aí. Show de bola. Vamos lá. Eu vou abrir o QuickTime. Cancel. Tá. New move. Ok. Eu vou precisar mexer isso. Vamos lá. O que a gente vai fazer hoje é o seguinte. A gente vai revisar aqui. Cadê? Desde ontem. Tá ótimo. Opa, galera. Deixa eu dar um cancel aqui, aumentar esse negócio. Ok. Pessoal, vocês estão me vendo aí? Deixa eu ver se dá para colocar mais para trás aqui ou lá. Opa, não cai não, tio. Ótimo, agora tá sensacional aqui. Ai, o barato aqui que se moveu. Vamos lá. Você falou que já fez. Só falta postar. Já tá gravado até. Ok. Qual a sala? 538. Corre aqui. Beleza? 538, beleza? Alguém que tá online aí, escreve aí sala 538, que eu não consigo escrever, tá bom? Se você puder ajudar aqui. Tá, o seguinte, pessoal. Então, a gente parou aqui na nossa última aula em segunda lei, certo? De Ohm. E eu não vou postergar mais isso porque, como eu já fiz na quarta-feira uma aula no Instagram, na live, que em breve eu vou colocar no canal, né? O canal, se você não sabe, é o Drafanas Tube, né? Se você me segue lá, tem só procurar no YouTube que você vai achar o Drafanas Tube.
todas as aulas que a gente gravou até semana passada, né? O simulado eu vou colocar, espero, esse final de semana, tá? Resolvido lá, além do que eu já coloquei o simulado resolvido em papel, né? Em PDF. Então eu resolvo lá o simulado, não ficou aquela Brastemp, mas é uma tentativa, né? Vamos ver, daqui uns 10 anos a gente vê. Então, o que a gente vai ver hoje é a associação de resistores. Basicamente, a gente tem dois tipos de associação de resistores. Dois tipos de associação de resistores, certo? O primeiro aqui, a associação de resistores, é o série, certo? Série. Primeiro tipo de associação. E o segundo aqui é em paralelo, tá? A gente vai dar um review aqui muito breve, né, do que significa isso, certo? Um resistor, eu posso escrever ele, né, como num circuito, como uma molinha assim, né, vista de lado. Então é um fio e aí eu estou ligando um resistor, certo? Se eu ligar em série, quer dizer que eu posso ligar em série vários resistores aqui, R1, R2, R3 e assim por diante, tá? Então, em paralelo, quer dizer que eu posso fazer o seguinte: em vez de eu ligar em série, né, eu posso ligar em paralelo, certo? E eu tenho desta maneira R1, R2 e R3, tá certo? Então, eu posso fazer esse tipo de ligação e em paralelo ou em série. O que isso quer dizer em série? Quer dizer que a corrente que percorre o fio em série, ela não vai se dividir, né? Ela é íntegra. Então a corrente que passa aqui é a mesma que vai passar em cada um desses resistores, né? Sendo que aqui, obviamente, eu venho antes desse ponto aqui, ó, de divisão de corrente. Nossa, mano. Antes de divisão de corrente, né? Vinha um fio aqui, né? E essa corrente estava vindo aqui e ela se divide, né, em 1 e 2 e 3. A gente vai ver que isso aqui é um nó, né? Esse ponto de divisão é um nó que é onde dividem as correntes. Obviamente que se entrou 10 amperes aqui, vai ter que dividir, né? 10 amperes para todo mundo, mas parte de 10 amperes, né? Por exemplo, 2, 3 e 5, somado, né, essas correntes, eu vou ter a corrente que entrou, né? Então, basicamente, quando a gente fala em série, a gente fala o seguinte: a gente fala que a corrente, ela não se divide, beleza? E aqui, a corrente I se divide, tá? Corrente elétrica. O que mais? Eu tenho que, se eu for colocar aqui um gerador, o que é um gerador, né? Um gerador é aquele que vai dar tensão, né, para que os elétrons se movimentem. O que é os elétrons se movimentando? Corrente, através desse fio. Então os elétrons vão ter uma velocidade maior se a tensão for maior sobre eles, né? Então vão ter uma corrente maior. Ok, é o seguinte, funciona como um equilíbrio. O gerador, ele eleva a tensão e os resistores consomem essa tensão. Então se eu estou dando aqui 10 volts,
aqui eu vou consumir parte de 10 volts, parte de 10 volts, parte de 10 volts, e no final, né, do ciclo volta para zero. E aí ele eleva de novo e assim por diante. Né? Então, eu posso dizer... Deixa eu tirar a salada aqui que eu vou cair dentro daqui a pouco. Se eu for calcular aqui o consumo, né, qual que é o potencial desse camarada aqui? Eu vou chamar de V1, V2 e V3, tá? Eu vou escrever em preto porque eu sei que vocês não enxergam. Então, o potencial fornecido, V fornecido, é igual à somatória, né? A somatória dos potenciais consumidos. Beleza? Então, o V aqui que eu forneço seria Vzão, né? É igual a V1 mais V2 mais V3, e se tiver mais, né, resistores, vai ter V4 e assim por diante, tá? E para finalizar, outra coisa importante, né, essa daqui, falando de resistência aqui em série, eu quero, né, minimizar o meu circuito, né? Em vez de colocar 3 resistores, eu quero criar um similar aqui com uma resistência só e um gerador só. Se eu fornecer a mesma tensão, qual é a resistência que equivale a esse circuito aqui? Então a gente, quando fala que está em série, né? Série, a resistência equivalente é dada pela soma dos resistores R1, R2, R3 que estão em série, tá? Então essas 3 coisas aqui são fundamentais para quando você sabe que o circuito está em série, porque se não adotar isso, você vai ter problemas, tá? Então aqui, né? Aqui a corrente não se divide, né? E a corrente aqui em paralela se divide. Isso quer dizer o seguinte, que I vai ser igual à somatória das correntes parciais. Então vou colocar aqui, ó, que o I, que é o I total, é igual à somatória das correntes parciais. Então I1, I2, I3 e assim por diante, né? Temos 3 resistores, 3 resistências, tá? Outra coisa, né? O que acontece com o potencial? O potencial fornecido aqui, vamos colocar aqui, ó, também um gerador. Potencial fornecido, ele vai ser, né, fornecido, e para esses caras aqui, potencial sobre cada um desses resistores vai ser igual para todos, né? Não vai ser diferente. Por exemplo, R1 vai consumir um potencial que vai ser igual a o potencial de R2, potencial de R3. Para quando está em paralelo, o potencial, né, fornecido, né, o potencial é igual para todos os resistores. O potencial não muda, certo? Não vai ter somatória aqui, ó. A gente pode falar que se em série a corrente não se divide, o V, o potencial, não se divide, certo? Isso é muito importante para o que a gente vai analisar daqui a pouco. E o último aqui, né, como é que a gente calcula o circuito equivalente com resistor só, nesse caso? Certo? Eu tenho duas, quando está em paralelo, né, eu quero reduzir esse sistema em paralelo para um sistema mais simples. Certo?
Eu tenho duas maneiras aqui. Uma que funciona sempre, mas não é tão legal de usar. Ok? E aqui eu vou escrever uma que a gente pode usar sempre, tá? Então, resistência equivalente eu vou calcular aqui com 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, né? Como tem 3 ali, vai até 3 aqui, certo? Essa é a equação convencional que eu calculo resistência equivalente. Não é legal de usar, não é trivial assim, não é uma conta fácil de fazer, certo? Então a gente utiliza uma artimanha, né? Uma artimanha que só vale para pares, né? Pares de resistores. Então, essa artimanha aqui só funciona para pares de R's, certo? Então, se eu tenho dois resistores ali, eu consigo. Se eu não tiver, calma que a gente chega lá, tá? A estratégia aqui, em vez de usar essa, a gente pode usar que o R equivalente é o conhecido produto de dois resistores, quaisquer, pela soma deles, R1 mais R2, certo? Então, quando que eu uso isso aqui? Só uso quando eu tiver par. Mas eu só tenho, eu tenho 3 aqui, né, no nosso caso. O que a gente faz? A gente resolve o par e aí a gente vai ter o valor por par, a gente vai ter um resistor equivalente. Então, a gente apaga esse R1 e R2, constrói um no lugar desses dois e a gente vai ter outro par. O R equivalente, que a gente acabou de calcular, e o R3. Aí a gente recalcula, né, a nova resistência. Então, sempre vai diminuindo o seu sistema de 2 em 2, né, fazendo produto pela soma até chegar na resistência final. Tá bom? Então, basicamente, eu prefiro usar essa daqui do que essa daqui. Dá muito mais trabalho, mas essa daqui é simples de fazer com... Não é igual a soma, mas é mais fácil. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um exercício, tá? Um exercício aqui de associação nem de série nem paralela, tá? É uma associação mista. Por que como esse é um curso intensivo, né? A gente aprende já a série, certo? O que é série? É isso, que quando acontece a corrente é contínua, não se divide. O que é paralelo? Se divide. E agora a gente vai ver uma associação mista, mas eu não vou escrever nada disso, porque a mista é a junção dos dois ao mesmo tempo. Então a gente vai aprender na prática já um exercício, tá? Então eu vou desenhar aqui, pagando aqui, se quiser dar um print, a hora é agora, tá? Então... Ok, então vamos lá. Tenho esse exercício aqui, eu tenho um resistor, é o exercício 3 da aula de série paralela. Eu tenho um gerador aqui, certo? Tem um resistor, depois tem um outro resistor aqui, e aqui tem outro resistor. Eu vou colocar aqui resistência desse cara 5 ohms, resistência desse cara 5 ohms. Esse daqui 7,5 ohms e esse daqui 100 volts, que é o gerador, tá? Então vamos lá. A pergunta dele é:
na letra A, calcule a resistência equivalente, né? Nesse sistema aqui. Então, eu tenho 3 resistores, como vocês estão vendo, e na letra A eu quero a resistência equivalente desse sistema, tá? Então, como a gente pode relembrar, né, que a gente falou, onde a corrente se divide? No nó. Então, se ela sai aqui do polo positivo, né, a corrente geralmente sai do polo positivo, ela passa aqui e ela vai chegar aqui, ó, nesse nó e vai se dividir. Vamos colocar aí um para cá e 2 para cá. E aí embaixo aqui, ó, nesse outro nó, eu vou ter a junção de 1 com I2 e aí eu tenho I, que vai ser o I total. Correto? Então, fácil, a gente tem agora como resolver cada parte do nosso circuito. Então a gente vê que essa parte aqui, a corrente se divide. Então eu vou sinalizar ela aqui e vou utilizar a resistência equivalente, né, para calcular um resistor aqui que substitui esses dois. Então 5 vezes 5, produto pela soma, certo? 25 dividido por 10, 2,5, né? Então o que eu faço? Eu reescrevo esse camarada. Vou substituir esses dois por um resistor só. Então aqui o de 7,5 continua. E agora no lugar desses de 5, vou colocar um de 2,5, que vai ser a mesma coisa, tá? E aqui, ó, aqui eu tenho ainda a corrente I e aqui eu estou, como é em série, né? A corrente não se dividiu, eu tenho aqui a parte, né, de 7,5 e 2,5, eu vou utilizar série. Para calcular a resistência, nova resistência equivalente dessa parte em série, só somar, né? Em série você soma 7,5 mais 2,5, resistência equivalente 10 ohms, né? Então aí eu tenho como finalizar isso, né? Quando que eu finalizo? Quando eu chego num circuito que eu tenho uma resistência só, e essa resistência só é o que a gente acabou de calcular. 100 volts, vamos fazer esse homem bem feito, né? Eu vou tentar. Aí. E aí, como essa corrente ela não se dividiu, ela permanece a mesma, né? Ok? Então, resolvido aí a resposta, né? Na letra A, resistência equivalente, né? Total do circuito, quando ele pede, sempre a maioria das vezes é o total. Então, na letra A, 10 ohms. Ok? Na letra B, vamos ver o que ele faz aí. Letra B, ele quer a corrente que passa no resistor de 7 ohms, 7,5 ohms. Então, na letra B, eu quero saber a corrente, né? A corrente I que passa no resistor de 7,5 ohms, né? A pergunta é essa. Então, observando o circuito, como a gente já sabe diferenciar paralelo aqui, de série e tal, né? A gente sabe que antes do nó, do gerador até o nó, a corrente não se divide. Então, se eu achar essa corrente aqui, ó, é a corrente que está passando em 7,5. Então, a gente vê pelos nossos circuitos aqui, ó, que a corrente que passa no 7,5 é a mesma, né, que é a corrente total. Como é que eu resolvo esse circuito aqui? Ou seja, se eu tenho um gerador, né, ele vai fornecer uma tensão e esse cara vai consumir. Então a tensão fornecida é igual à tensão consumida no resistor de 10. Então a gente
lembra da primeira lei de Ohm, né? Tensão fornecida nesse resistor é 100. Desculpa, tensão consumida, né? No resistor de 10. Resistência 10, corrente I. Né? Passando 10 dividindo 100, a gente vai ter que I vai ser 10 amperes, tá? Corrente em A, resistência em ohms e tensão em volts, tá? A gente já falou isso aí. Então, resposta: corrente que passa lá no 7,5 é 10 amperes, tá? Ok? Aí ele está perguntando qual que é a tensão. Deixa eu ver aqui. Qual que é a corrente no resistor de 5 ohms? Né? Qual que é a corrente? I nos resistores de 5 ohms. Né? Então, como eles são iguais, eu sei que se está mandando 10 aqui, ó, de 7,5, quando chegar nesse 9 e esses dois caras são iguais, vai ser metade para cada lado, obviamente. Mas e se não fosse, né? Aqui na aula caiu fácil, na prova caiu difícil, né? Então, vamos pensar qual a estratégia, tá? Eu sei que você olhou, bateu o olho, 5 amperes em cada, tá? Mas a estratégia aqui é relevante, tá? Então é o seguinte, olha aqui, ó, esse circuito, né, que é intermediário, né? Então eu tenho aqui dois resistores, certo? Que se eu fornecer 100 volts, um vai consumir, né, um pouco e vai deixar um pouquinho para o 2,5, que vai acabar, né, os 100 volts. Por exemplo, vamos supor, não sei ainda, mas supor que seja 75 volts, esse cara consome, né, o de 7,5, quanto sobra o de 2,5? 25, por causa que eu forneci 100, né? Então sempre o consumo tem que dar 0, né? Então vamos lá. Eu quero saber qual que é a corrente, né? Ou qual que é a tensão sobre esse cara aqui, né? Ou sobre esse carinha aqui, certo? Por quê? Como é que eu sei a corrente, a tensão, né, que eu vejo aqui sobre esse resistor de 7,5? Tensão no resistor de 7,5, eu vou escrever primeira lei de Ohm, né, para calcular a tensão. Então eu não sei V, eu sei que a resistência é 7,5 e a corrente que passa sobre ele, a gente achou que é 10, né? Então o V em cima de 7,5 é 75 volts, como eu havia falado. Se eu estou consumindo aqui 75, eu forneço 100, sobra 25 para o segundo. Então, o outro, né? Se eu fizer VRI no outro, a tensão, resistência 2,5, vezes a corrente que é 10, que está passando ali naquele circuito, eu tenho que isso aqui é 25. Ótimo, professor. Isso aí não levou a nada. Calma que é estratégia. Lembre-se que a estratégia tem que pensar, né? Ela vale ouro. É o seguinte, voltando lá nos conhecimentos que a gente falou, né? Quando eu estou em paralelo, a tensão ela é a mesma para esse resistor e para esse resistor que está em paralelo. Nada a ver com aquele esquece.
esses dois estão em paralelo, então eles têm a mesma tensão. Que tensão é essa? A tensão desse cara aqui, certo? Desse daqui que eu transformei em um só. Então, se eu sei a tensão em cima do de 2,5, a tensão em cima desse resistor aqui é 25. A tensão em cima desse resistor aqui é 25. Então, a gente vai fazer aqui VRI de novo. Só que agora eu sei que a tensão é 25, né? Nesse resistor. A resistência é 5 e eu quero saber a corrente que passa sobre ele, que é I1. Ok? Então, passando o 5, ou 25, o 5 dividido por 25, vai dar que a corrente I1 é 5 amperes. Beleza? Se você fizer a mesma coisa para esse cara, você vai achar a corrente 2. Tá? Ok? Beleza. Esse daí é um circuito simples, né? Que de associação mista, né? Série paralela, trivial, né? Tranquilo de se fazer, tá? Tem alguns na lista que eu acho que vocês já viram também. Então, o que a gente vai fazer agora nesses menos de 15 minutos? E aí, Matheus? Professor. Beleza? Menos de 15 minutos a gente vai iniciar leis de Kirchhoff aqui, tá? Então vamos lá, apagar aqui. Leis de Kirchhoff. Tem as leis de Ohm, leis de Kirchhoff. Se vocês quiserem dar uma olhada pelo Boaro, é legal também. Só que tem uma diferencinha do Boaro para mim que eu acho, no meu caso, melhor que o dele, né? O que eu acho melhor? Calma aí que a gente vai ver isso aí. Quando chegar a hora certa, eu falo. Tá? Vamos lá, vamos resolver logo aqui. Este daqui, exercício 9, tá? Por exemplo, eu tenho esse circuito aqui, que vocês já vão ficar, né, espantados de ver a criatividade humana, né, onde chega. Então, tem aqui essa resistência, depois tem aqui mais uma aqui, depois tem mais uma resistência, fechou? E aí tem esse daqui, opa, esse daqui é menos, tem mais um aqui, tem mais um aqui, esse aqui, tá? Inclusive eu acho que eu peguei do Boari esse aqui, só que ele resolve de outra um pouquinho diferente. Então aqui eu tenho um gerador de 10 volts, esse gerador aqui é de 14, esse gerador aqui é de 7 volts, né? E aí só sobrou os resistores. Esse daqui é um resistor de meio ohm, esse daqui é um resistor de 3 ohms, esse é um resistor de 4 e esse daqui é de 1. Né? Ok, show de bola. Tá? Então, para que a gente utiliza, vamos enunciar as leis, né? A gente colocou o problema, esse circuito aqui difere do outro, por quê? Por causa que ele tem mais geradores, tá? Ele tem mais geradores do que o anterior, né? Aquele lá só tinha um de 100 volts e não tinha mais graça nenhuma, só isso. E aqui a gente tem 3, né? Como é que a gente trabalha com isso? Somente com leis de Kirchhoff. Não dá para fazer resistência equivalente, não dá. Aqui é leis de Kirchhoff, tá? Leis de Kirchhoff são duas, né? A primeira lei, né? É a lei dos nós,
né? Ou lei das correntes. Vamos colocar a lei dos nós. Lei dos nós diz o seguinte, que a corrente que entra, né? As correntes que entram, a soma das correntes que entram tem que ser igual às correntes que saem, né? Basicamente é somatória das correntes, né? E tem que ser igual a zero, tá? Para isso ser igual a zero, eu admito o seguinte: se I está entrando no nó, né? Entra no nó, a corrente I é positiva, certo? Ela tem o valor dela positivo. Se I sai, ela é negativa, tá? Beleza, essa é a primeira lei. Segunda lei, vamos lá no método hardcore, né? Segunda lei é chamada lei das tensões, ou das malhas, né? Já que a gente está falando dos nós, lei das malhas, ou lei das tensões. Nas malhas, né? A gente vai ter aqui que em uma malha, já explico já o que é malha, eu vou ter aqui a somatória, né, das tensões é igual a zero, certo? Somatória das tensões deve ser igual a zero. O que o Boaro faz diferença? Ele só muda a referência dele, né? Aqui, tá? Você pode usar dele, pode usar a minha, tanto faz. Eu sei corrigir dos dois maneiras, tá? O que a gente faz? A gente vai imaginar o seguinte: eu vou ter aqui dois resistores, certo? Sobre eles está passando aqui, cadê a vermelha? Só para. Sobre eles estão passando aqui numa situação a corrente I, beleza? Corrente I. E aqui eu vou ter aqui embaixo um gerador e outro gerador, né? A tensão nesse gerador eu vou chamar de E, tá? E quanto vale a tensão nesse gerador? 10 volts. Aqui, como é um valor, eu chamo ele de E, tá? Então a gente vai somar tensões. Lembre-se que aqui, ó, para dar zero, lei dos nós, vai ter corrente positiva, né? E vai ter corrente negativa. Se eu somar os dois, tem que dar zero. Se todo mundo for positivo, não vai dar zero, né? Obviamente. Entendeu? Então tem que ter aqui tensões. Como é que a gente calcula tensões? Primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm vai dizer que a tensão nesse camarada aqui, tensão, vamos colocar aqui, é R vezes I. Beleza? Deixa um espacinho aqui. A tensão nesse cara aqui, vamos colocar aqui, tensão em cima desse resistor é R vezes I. Tá? Por que você está fazendo duas vezes? Calma que vai ter um sentido. E esse E aqui, ó, tensão do gerador é a tensão dele. A tensão no gerador, é E, tá? E a tensão nesse segundo também a gente repete, é E, tá? Seguinte, senhores, a gente vai definir uma coisa agora que a gente não falou ainda, que é o percurso da malha, certo? O percurso da malha é como eu vou escrever essa somatória de tensões, né? Eu vou definir aqui um giro, né, que eu posso fazer anti-horário ou horário. O que é uma malha? É um caminho fechado, certo? Então eu tenho uma malha aqui desse lado, tenho uma malha aqui, tenho uma malha externa e assim por diante. Qualquer caminho que eu possa sair de um ponto e chegar nele de volta. Um caminho fechado, certo? Nó, que nem a gente estava vendo, é a junção de três ou mais fios, tá? Não pode ser dois, porque aqui só entortei o fio, não é um nó, tá? Então, ó, vou ter que definir um percurso. Então, seguinte, vou definir aqui, ó,
um percurso em azul, vou tentar ver aqui, de uma malha, né? Que eu vou definir um percurso. Por exemplo, eu vou fazer esse percurso aqui no sentido anti-horário. Então eu escrevo, né? Desenho essa seta e comparo com a corrente, certo? Eles estão no mesmo sentido. Se eles estão no mesmo sentido, eu sei que o resistor ele vai ser negativo, tá? Tá bom? Então a tensão vai ser produto de R vezes I negativo. Agora, se eu por acaso definir na minha malha, né, o meu percurso e encontro essa situação aqui, né, que o percurso que eu estou fazendo está contra a corrente, a resistência é mais. Já não é ao contrário? Depende de você, certo? Eu defino assim, eu vou explicar por quê, já, certo? Beleza? Então, seguinte, eu defini um percurso, né, para esse lado e quando a tensão é menos RI, tá? Favorável. Então eu escrevo aqui, quando os dois estão favoráveis, é menos. Desfavorável é mais. Beleza? E aqui embaixo? Aqui embaixo eu vou definir aqui, ó, o percurso, né, assim, e o percurso nesse sentido, né? Uma situação, ele vai estar entrando no polo negativo, que é o menorzinho, e saindo no polo positivo, o azul, tá vendo? Então o percurso, ele sai pelo positivo. Então, se ele sai pelo positivo, o sinal é mais. Beleza? Polo de saída. É isso que você tem que guardar. Gerador, polo de saída. Se aqui ele sai pelo menos, a tensão é menos. Tá bom? Então vamos explicar por que eu adotei diferente do Boaro, tá? Mais uma vez, ele está certo, eu também, tá? Não tem certo ou errado, tá? Tem a referência. Então vamos separar aqui e tal. Seguinte, o que eu espero que um resistor faça? Ele consuma energia, né? Ou ele aumente potência? Consumo. Negativo. Certo? Então, quando ele está favorável, então pense, favorável à corrente, quer dizer que ele vai se comportar com um resistor normal. Quando ele está desfavorável, quer dizer que ele não vai comportar com o resistor normal, ele vai aumentar a tensão. Onde já se viu isso, né? Um resistor está gerando, né, voltagem. Né? Então, eu faço baseado nisso aqui. E aqui é o polo de saída. Se eu inverter isso, por exemplo, o Aro falou que favorável é mais. E aí eu tenho que inverter isso daqui também. Eu tenho que falar, ó, é o polo de entrada. Então eu sempre uso o polo de entrada. Então, se eu inverto isso daqui, né, eu tenho que inverter o polo, né? Aqui o meu polo é saída. O do Boaro é de entrada, tá? Beleza? Então, vamos apagar isso aqui, porque a gente vai usar. Tem 2 minutos. Tá? Vamos pelo menos, né, começar, tá? E aí a gente acaba aí. Tá bom? Vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso definir onde estão os nós. Eu tenho um nó aqui e um nó aqui. Junção de 3 fios, tá? Eu vou chamar de A porque quando eu aplicar a equação do nó aqui, eu vou saber que eu vou estar falando desse A. Então no A aqui eu vou falar que existem 3 correntes, né? Cada ramo, né? Que nem o Boaro falou, se eu cortar aqui e cortar aqui, sai um pedaço do circuito, é um ramo, né? Aqui no meio tem um ramo e aqui no meio tem um ramo. O que é um ramo? Onde é um caminho que eu ligo um polo ao outro. E nesse ramo eu sempre vou ter uma corrente que não vai mudar dentro desse ramo, certo? Então eu vou definir aqui corrente I2, tá? Corrente aqui subindo
e 1, e corrente aqui saindo e 3. Tá? Porque a gente, se der tempo, a gente volta. E aqui a malha alfa, né? Eu vou definir o seguinte, vou rotacionar aqui, ó, eu que escolho isso, posso escolher sempre, e o beta também eu vou rotacionar ele em sentido horário, tá? Senhor, posso fazer anti-horário? Pode, né? Só que você tem que observar aquela referência ali. Você pode escolher, só que você tem que sempre ser fiel à primeira e segunda lei que você está seguindo, tá bom? Então na letra A eu tenho, olá, você vai, já está acabando, tá? Então eu tenho aqui, ó, correntes entrando I1 e I2, correto? No nó A, e saindo I3. Então a gente definiu que quem entra é mais I1 mais I2 menos I3, igual a 0, certo? Então essa é a primeira lei. Segunda lei vai dizer o seguinte, na alfa eu vou ter aqui rotação horário, eu vou pegar aqui, ó, vou aplicar os conceitos da segunda lei. Nesse gerador, tá vendo meu percurso? Tá entrando no negativo, polo de saída positivo, mais 10. Beleza? Polo de saída mais 10. Esse resistor tá favorável à corrente, né? O percurso está favorável à corrente, menos 1,5 e 2. Beleza? E aí, passo pelo nó. Toda vez que eu passo pelo nó, mudou a corrente, né? Mas o percurso continua. Eu tenho 14 volts. Eu estou entrando pelo mais, saindo pelo menos. Menos 14. E aqui eu vou ter resistor. Que corrente? I1. Então vai ser 3 vezes I1. E eu tenho a corrente subindo e o percurso descendo, né? Desfavorável, então é mais 3 e 1, né? Muda a corrente. Passou pelo nó aqui, mudou a corrente de novo. Quem sai daqui e chega lá? I2, certo? Então vai ser meio, vamos colocar aqui meio, I2, e aí, como a corrente ela está subindo, né? E o percurso, que é o azul, está subindo também, é favorável, então é menos. E aí eu cheguei no 10 de novo. Quando eu chego no 10, a somatória de todas as tensões tem que ser igual a 0. Beleza? Então, vou fazer aqui 10 menos 14 menos 4. 1,52 menos, soma 2 e 2. E mais 3 e 1 igual a 0. Ok? Não tenho o que fazer porque eu tenho duas incógnitas. Então eu vou para a próxima malha, tá? Para a próxima malha, beta. Próxima malha. Então eu vou começar desse 14 aqui, ó. Olha o percurso em azul. Ele está entrando e saindo positivo. 14. Aí vai ser mais 7, outro gerador, né? Saindo no positivo. E aí eu vou ter, observe que todos os resistores estão favoráveis. Então todos os resistores vai ser menos. Então menos 1 e 3. 1 vezes 3. Menos, né? 4 vezes 3. E passou por esse nó aqui, apesar da corrente também estar para cima, e o percurso mudou a corrente. Então é menos 3 e 1. E chega no 14 igual a 0. Né? Então de novo, 14 mais 7 mais 21, menos 5 e 3 e menos 3 e 1 igual a 0. Tá? Então eu tenho aqui, vamos nomear isso aqui de Azinho, né? Bzinho. Tenho duas equações, mas que tem
três incógnitas, né? I2, I1 e I3, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou isolar I3 aqui, ó, dessa daqui que eu comecei, passar para o outro lado e 3 fica positivo. E aí do outro lado fica I1 mais I2. E vou substituir lá, porque uma vez que eu substituo, desculpa, I3 aqui, eu vou ter I1 e I2. Aí eu consigo fazer um sisteminha. Vamos lá. 21 menos 5, substituir 3, I1 mais I2, menos 3 I1, igual a 0. Igual a 0, tá? Então vamos lá. 21 aqui, menos 5 I1, menos 5 I2, menos 3 I1. Vou escrever aqui 21 menos 5 I2 e menos 8 I1 igual a 0. Então tem uma terceira equação, vou chamar ela de Czinho, né? E vou comparar agora com a equação de cima, a equação A. A equação A eu tenho I2 e 1, I2 e 1 na equação C também, né? Uma vez feito isso, eu posso colocar uma em cima da outra, né? E multiplicar por valores, né? Uma ou duas equações, para zerar uma equação, tá? Vou fazer o seguinte, vou transferir isso aqui para cima, tá? A gente definiu que 1 mais I2 é igual a 3. E aí eu vou utilizar isso aqui em algum ponto, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, jogar, aproveitar o espaço, é menos 4, menos 2 e 2, mais 3 e 1, igual a 0. Não dá para eu somar e zerar uma das duas incógnitas. Mas se eu aplicar uma técnica aqui, ó, que é conhecida, né? Cruzado, né? Ó, eu estou vendo que eu tenho mais e menos, né? Das variáveis. Então, se eu pegar esse 8 e multiplicar por 8, a de baixo, e multiplicar por 3, a de cima, certo? Eu vou fazer a distributiva todo mundo aqui, de tal maneira que suma a corrente 1, tá? Então, ó, 3 vezes 21 vai dar 60. 3 vezes 2, 6. 63, né? 63. 3 vezes 5, 15 e 1. E 3 vezes 8, menos 24 e 2. 3 vezes 0, 0. Fazendo a de baixo. 8 vezes 4, 4 vezes 8, 32. 8 vezes 2, menos 16. Aqui eu inverti, né? Aqui é I2 primeiro e aqui é I1, né? I2 mais 3 vezes 8, 24. I1 igual a 0. Certo? Uma vez que eu tenho mais 24 e menos 24, eu somando tudo, o I1 vai embora, né? Então, fazer 63 menos 32 vai dar 31, né? Menos 15 com menos 16 vai dar 31 e 2. Isso aqui é 0, né? Igual a 0. Então, passando o I2, que é negativo para o outro lado, 31 igual a 31, I2, I2 será 1 ampere. Qual que é o procedimento agora? Joga em qualquer uma das duas, você acha I2, depois volta para cá, né? Então, jogando para cá de novo, eu vou ter menos 4, menos 2, não, tem que achar aqui.
mais 3, opa, menos 4, menos 2, vezes 1, né, que é I2, mais 3 vezes I1, igual a 0, ok? Então, menos 4 menos 2 vai dar menos 6, mais 3 e 1 igual a 0, certo? Passo 6, que é negativo para o outro lado, e 1 vai ser 2 amperes, ok? Achei I2, achei I1, vou voltar aqui, ó, nessa relação onde tudo começou, né? I1 mais I2 é igual a I3. I3 é igual a I1 mais I2. I1 vale 2. I2 vale 1. I3 vale 3 amperes. Certo? Então, deixa eu ver se caiu aí. Ok? Então, Oi, com licença. eu já finalizei, Obrigada. Vamos lá que deu tempo, né? Pessoal, desculpa, mas vamos ter que acabar aqui. Ó, qualquer coisa me chamem aí, eu tô disponível aí, tá bom? Ah, só tem um, né? Então, tchau.